Boa noite, igreja, graça e paz. E conforme nós vamos ficando endurecidos em relação aos nossos pecados, mais difícil fica o acesso do Senhor em nós. Então, que neste momento você possa fazer uma oração por você mesmo, pedindo para que Jesus alcance o teu coração. E eu te convido a fazer uma oração pedindo para que Deus faça você enxergar você de fato como Ele te vê. Porque você sabe das tuas iniquidades, mas da forma como realmente Ele te vê. Amém? Pai, nós estamos aqui nesta noite. Nós chegamos até aqui porque é o Senhor que nos trouxe. Porque por nós mesmos, nós não teríamos capacidade. E eu rogo te pedindo, Senhor, assim como o Senhor fez com os teus discípulos, que andaram com o Senhor Jesus, mas Jesus teve que abrir o entendimento deles para que eles pudessem entender e compreender. E que nesta noite, o Senhor assim faça conosco, abrindo o nosso entendimento, para que nós verdadeiramente possamos buscar este arrependimento e assim receber. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Já fazem alguns dias, bastante tempo, a pastora colocou no Telegram não era uma pregação, mas era bem curtinho o vídeo. E falava coisas diferentes, mas era a mesma pessoa. E eu criei o hábito de ouvir não só uma vez o que é postado no Telegram, mas várias e várias vezes. E assim eu fiz com essas duas pequenas ministrações. E aí eu disse assim, nossa, parece que é uma pregação. Eu acho que eu queria tanto ouvir o que mais que ela tem para dizer. E passou isso. E aí eu consegui pegar a pregação inteira dessa moça, onde ela falava algumas coisas. E ela disse algo que me chamou muito a atenção. E eu comecei assim, falei, como? Eu ouvi mais de uma vez, eu ouvi umas 3 vezes, antes de fazer a ministração. E dali eu comecei a fazer esse tipo de oração. Eu falei, Deus, não adianta eu orar para a pessoa mudar e aquilo tudo. Porque se a mente dela está uma mente de testa de bronze, ela nunca vai conseguir entender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar. E alguns dias atrás, talvez pode até estar dando um mês, num sábado o Senhor trouxe uma ministração aonde Ele disse a respeito dos pensamentos poderosos. E eu faço uma pergunta para a igreja. De lá para cá, desta ministração, os teus pensamentos mudaram? Você tem tido um pensamento poderoso? E aí também na ministração da pregação diz que nós tínhamos uma testa de bronze. E a do bronze, se você tiver uma testa de bronze, nada vai conseguir entrar. E daí então nasceu essa ministração. E eu disse para o Senhor, falei, bom, eu não tenho capacidade alguma, Deus, de trazer essa pregação. E como eu sempre acho que eu vou ficar no louvor, então não vou trazer. E aí, quando foi semana passada, eu estava na pregação, eu falei, eu acho que é aquela palavra. Então, eu fui desenvolver essa palavra que o Senhor conversou comigo. Então, o título é Escravo dos sentimentos. As páginas estão ali no slide, então pode abrir a tua Bíblia no Êxodo. No capítulo 28.
a página 121. Amém? Todos acharam? No versículo 36 diz assim: e farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos, santidade ao Senhor. E era aqui, então, Moisés estava recebendo a instrução de como seria a roupa de um sacerdote. E ele diz assim no 37, e a colocará sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra. A mitra era tipo um chapéu do sacerdote. E estará sobre frente da mitra. E estará sobre a testa de Arão. Então, essa lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor, ela ficava aqui. Ela era grudada na mitra e aqui ficava escrito santidade ao Senhor. E por que ela ficava aqui? Porque nós sabemos que tudo que aconteceu, tudo que o Senhor deu a ordem, tudo tinha um propósito. Em Apocalipse 22, 4, não precisa abrir, diz assim: e na sua testa estará o seu nome, o nome de Cristo. Nós já aprendemos que a maneira como o Senhor fala conosco tem a ver com o lobo frontal. Aqui na testa. Por isso que ele diz testa de bronze. Porque todo o acesso que Deus fala conosco é através da nossa mente. Através da nossa mente existe também a atenção, a razão, a perseverança. Controle de impulsos, organização, resolução de problemas. Você consegue discernir aquela situação e você vai saber como agir. Pensamento crítico. Pensamento crítico é aquele que você fala para o teu filho: filho, não anda por este caminho, não faça isso, isso não vai se dar bem. E ele diz, com as suas atitudes, ele faz aquilo. Por quê? Porque o cérebro de uma criança, de um jovem, não está maduro o suficiente. Então, o jovem e as crianças não têm a capacidade de discernir, de tomar decisões. Por isso que Deus fala lá para Salomão dar um conselho, para Davi dar um conselho para o seu filho. Filho, ouve as palavras do seu pai. Porque quando você ouvir as palavras do seu pai, você vai se dar bem. Aprender com experiências. Por exemplo, você passou por uma experiência e você vai ter o discernimento. Não, eu não vou mais fazer isso porque eu já fiz isso, então eu não vou fazer. Só que tem um problema. Porque o diabo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe do poder que, se você tiver uma mente equilibrada, ele sabe o poder que ele não tem até você. Por isso que ele usa tantas distrações. Por isso que Deus pega tanto no nosso pé em relação à alimentação. Porque a alimentação, ela é algo que deixa a nossa mente toda entorpecida. E a gente não consegue discernir, a gente não consegue ter razão. Não conseguimos aprender com os nossos erros. E não é só alimentação, irmãos. Existem outras coisas que também fazem com que nós fiquemos totalmente perturbados na nossa mente. Então, existe a vontade, mas também existe a emoção. E a emoção, ela é dentro do nosso cérebro também. E o que acontece? A emoção e os sentimentos têm que ter uma harmonia para que a gente possa ter uma atitude correta. Porque se eu tenho sentimento de compaixão, a minha atitude será correta diante daquilo. A palavra de Deus fala também que irai-vos, quer dizer, a ira é um sentimento. Eu posso ficar irada, Jesus ficou irado, mas eu não posso deixar que isso me governe.
E aí que está o erro nosso. Porque nós deixamos com que as emoções, com que os sentimentos tomem totalmente conta das nossas vidas. Em Jeremias, no capítulo 17, Jeremias, no capítulo 17, a página está ali, 829. Amém? Todos acharam? Eu vou ler o versículo 10 e depois nós vamos ler o versículo 9. Então, no 10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quer dizer, eu sondo mais profundo e mais íntimo da tua mente, os teus sentimentos, as tuas intenções, e eu sondo os rins, que é o mais profundo, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Então, conforme aquilo que está no teu íntimo, conforme a profundidade que eu estou olhando, isso será as tuas atitudes. E aí nós vamos ler agora o versículo 9, que diz assim: o coração, nós vamos colocar aqui, o sentimento, ou o sentimentalismo, ou as emoções, é enganoso acima de todas as coisas. Não existe nada mais enganoso nas nossas vidas como ser humano, como as emoções e os sentimentos. Isso é Jesus, Deus que está falando, eles deixam escrito isso. Olha, é muito enganoso. Você precisa estar muito alinhado com Cristo Jesus. Você precisa ter uma mente, um raciocínio muito alinhado comigo, porque ele é enganoso. E ele diz assim: desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Só Deus. Se não for Deus trazer o que está dentro do nosso íntimo, nós não saberemos. E como que ele traz isso? Através de algumas circunstâncias nas nossas vidas, que nós vamos percebendo a nossa atitude. Por exemplo, ele começa a ver muita ira dentro do teu coração. Então, vai haver circunstâncias para você mesma falar: nossa, como eu sou irado, como eu sou intolerante. E assim ele vai fazer com que nós vamos deixando o pecado. Maranata, 16 de fevereiro. É um devocional da Ellen White. Cada semana que passa é uma semana a menos. Cada dia que passa é um dia mais perto do tempo designado para o juízo. Quão lamentável que tantos tenham apenas uma religião espasmódica, uma religião dependente dos sentimentos e governada pelas emoções. Sabe o que acontece lá fora? A gente acha que acontece lá fora, mas isso está dentro do nosso coração. Durante o caminhar do jejum que nós fizemos, o Senhor pediu para que eu fizesse um jejum mais intenso, um determinado alimento. E eu fiquei ali alguns dias, tal, lá lutando, né, como sempre, e foi. Mas aí eu pensei assim, nossa, né, parece que eu não estou sentindo o Senhor mais. Nossa, como eu queria sentir. E aí eu comecei a pensar nas experiências das pessoas da Bíblia. Nossa, eu queria sentir muito isso, eu queria ter muito isso. E assim foi indo. E aí, teve um dia que eu conversei com a pastora, eu falei: nossa, pastora, eu não estou sentindo tudo. E aí ela foi conversando, eu falei: nossa, é verdade. Diante das circunstâncias que eu passei durante um mês, nenhum momento, irmãos, não estou dizendo aqui no sentido de orgulho, mas nenhum momento eu perdi eu fiquei desequilibrada emocionalmente. Eu mantinha calma, eu mantinha tranquilidade, eu mantinha a fé em oração. E aí depois eu conversei com a pastora, tudo, eu fui embora. Naquele momento eu senti Deus muito triste comigo.
Ele diz, assim, era como se ele, assim, eu sentia aquela tristeza, tipo assim, precisa sentir, precisa ter algo, sabe? Assim, pequenas coisas tão grandiosas que você vai vivenciando durante o teu dia, situações que sou eu que estou no controle e nós não queremos. Porque nós permitimos que dependemos dos sentimentos e governada pelas emoções. E aí, então, nós vamos entender a questão do sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? O sentimentalismo é quando os meus sentimentos são exagerados. Por exemplo, nós podemos sentir raiva, mas isso é exagerado. A raiva que me domina. Eu tenho que ter amor e compaixão pelas pessoas, mas isso é exagerado, porque muitas vezes, quando eu ajo no meu sentimentalismo, eu estou impedindo a ação de Deus na vida do outro, que eu estou sentindo compaixão. Então, nós vamos ver um pouco a respeito do sentimentalismo. Os sentimentos são muitas vezes enganadores. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitos a circunstâncias externas. Isso está tudo que eu vou ler no livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo Fatores Emocionais. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. Ai, como eu preciso sentir Deus. Muitas vezes tem pessoas que falam, a pessoa está passando por algum problema, a pessoa não está bem naquele dia, e você, o seu sentimentalismo, ai, sou eu. O problema sou eu. O que eu fiz? Nossa, nem passou perto de mim, nem me cumprimentou. Nossa, o que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Isso é sentimentalismo. Porque se você é uma pessoa que tem a razão, você fala assim, nossa, se você tem os seus sentimentos equilibrados, nossa, por que você fala que essa pessoa está assim? E você começa a orar por ela, e o Senhor vai ministrando no teu coração. Não, mas o sentimentalismo toma conta. Os filhos de Deus não devem sujeitar, quer dizer, obedecer os sentimentos e emoção. Abra a tua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte. Todas as vezes que eu estou deixando os meus sentimentos, as minhas emoções me governar, eu estou sendo uma sentimentalista, eu estou com a mentalidade carnal. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. A pessoa sentimentalista, ela procura por paz e ela não encontra. Porque a paz, quem dá somente é Cristo. A palavra de Deus fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Mas quando a minha mente, quando eu tenho uma mentalidade carnal, eu sou extremamente sentimentalista, eu não encontro paz. Por quê? Porque eu estou movida pelos meus sentimentos, por aquilo que eu preciso sentir. Continua assim o versículo 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Todas as vezes
que a mentalidade carnal, que o sentimentalismo estiver na tua vida, você não é amiga de Cristo. Pois não há sujeita à lei de Deus e nem de fato pode ser. Você com essa mentalidade nem de fato pode ser de Cristo, nem de fato pode ter amizade com Cristo. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque o sentimentalista, ele não se preocupa em agradar a Deus. A maior preocupação dele é: preciso agradar o homem, tanto masculino quanto feminino, criança e assim por diante. Porque tem essa mente: eu preciso agradar o homem. O tempo todo buscando essa necessidade de buscar agradar os homens. Sentimentalismo é a expressão vazia de um pseudo-sentimento, quer dizer, é um sentimento falso. As emoções expressas no sentimentalismo não são falsas ou fingidas. As emoções expressas no sentimentalismo são superficiais. Não existe uma verdade. O sentimento se torna o centro da vida e algo inviolável. Se eu sinto, logo tenho razão. E não é assim que devemos ser. Eu tenho que, muitas vezes, o meu sentimento até é de compaixão, até é um sentimento verdadeiro. Mas eu não posso tomar essa atitude, porque eu não estarei ajudando o outro. O sentimentalismo envolve ou provoca uma expressão excessiva da emoção. O sentimentalismo manipula as emoções. Uma pessoa sentimentalista tem uma autoimagem distorcida da realidade. Por quê? Porque o culpado, olha como eu estou cheio dos meus sentimentos, então o culpado sempre é o outro. Eu nunca consigo enxergar a realidade. Ela, os sentimentalistas, ela se imagina alguém generosa, preocupada com o mundo e com todos, em especial com os mais fracos e necessitados. Porém, quando coloca o foco no outro, na verdade está focando em si mesmo, querendo a aprovação dos outros. Por quê? Muitas vezes, muitas pessoas têm o dom de ser uma pessoa generosa. Mas por causa do sentimentalismo, o que acontece? Ela, a intenção dela de fazer essa generosidade não é no sentido de eu dou sem querer nada em troca. Mas eu dou porque eu preciso e eu necessito da atenção daquela pessoa. Geralmente, o sentimentalismo volta-se a si mesmo, tornando-se, nesse caso, a lamúria ou denominamos autocomiseração. Sempre, coitado de mim, sempre sou eu que sou perseguido. Ou seja, a piedade de si mesmo sendo um mimado. Geralmente, os sentimentalistas são pessoas mimadas. Satanás leva o povo a pensar que, por ter um sentido, um êxtase de sentimento, estão convertidos. Sua vida, porém, não experimenta mudança. Todas as vezes que eu procurar sentir algo, eu preciso sentir Jesus. O que nós vemos lá nos cultos é aquele som alto. A maioria das igrejas, na hora do louvor, apagam a luz para ficar tudo escurinho e assim eu sinto Jesus, eu sinto Deus, mas não existe nenhuma mudança. Seus atos são os mesmos de antes. Sua vida não mostra bons frutos. Eles oram longamente fazem orações e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal ou qual ocasião. Mas não vivem a vida nova, estão enganados.
Se você continuar na mesma vida, do mesmo jeito, você não está encontrando Cristo nas suas orações, seja ela da forma como for. Sua vivência não vai além dos sentimentos. Constrói sobre a areia. E ao virem ventos adversos, sua casa é arrebatada. Se você construir, se eu construir a minha vida espiritual na areia, nos meus sentimentos, vai vir a tempestade e eu não vou suportar. Eu queria muito que vocês prestassem atenção a respeito disso. Isso é muito sério. Vosso Pai Celeste, olha o carinho de Deus para a tua vida. Pretende ensinar-vos a encontrar nele a amizade e o amor, consolação que satisfarão vossas mais ferventes esperanças e desejos. Deus está dizendo assim: em mim você vai encontrar amizade verdadeira. Em mim você vai ser satisfeito no teu amor, na tua carência. Não. Mas o sentimentalista, ele procura o amor dos outros. E nós, seres humanos, por mais que nós tenhamos caminhado com Cristo, o nosso amor é falho. Ainda nós estamos desenvolvendo este amor. Então, não é nada melhor de ter amizade com Jesus. De verdade, irmãos, é muito bom isso. Vossa única segurança e felicidade está em fazer de Cristo o vosso constante conselheiro. Podeis ser felizes nele, ainda que não tenhais nenhum outro amigo no vasto mundo, mas em Jesus você encontra tudo. Não são os teus sentimentos, tuas emoções que te tornam filho de Deus, mas sim o fazer a vontade de Deus. Está à tua frente uma vida de utilidade, se a tua vontade se tornar a vontade de Deus. Você pode fazer todas as coisas para o reino de Deus. Porém, se não for a vontade de Deus, nenhuma delas, isso você não está sendo útil. E em Apocalipse, para nós terminarmos, aqui no capítulo 14, no versículo 1, João está descrevendo 144 mil. E ele diz assim: e eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu Pai escrito em suas testas. O que isso significa? O meu caráter totalmente transformado. Não existirá mais o sentimentalismo. Não existirá mais as emoções, os meus sentimentos sendo governados por mim mesmo. Mas a palavra de Deus tem um versículo que diz, que fala que nós devemos, eu tenho orado isso, ter o mesmo sentimento de Cristo. Que você possa levantar nesta noite, nós vamos cantar Renova-me. Se não houver uma renovação do teu entendimento, você pode ficar muitos anos, vários anos, falando a mesma coisa, tratando o mesmo pecado. Mas se não houver uma renovação do teu entendimento, irmãos, e não tem como. Quando de fato você tem uma renovação do teu entendimento a respeito de você, você não fica da mesma forma. Não tem como. Não tem como. E eu vou dar uma dica para vocês, que é o que eu tenho feito já há alguns anos que eu tenho feito isso na minha vida. Isso tem me ajudado, porque eu tinha muita dificuldade de entender e compreender as coisas. E todas as vezes que eu recebia um áudio da pastora, que ela estava me exortando, com muita dificuldade, irmãos, no começo eu ouvia várias vezes. Várias vezes eu ouvia aquele áudio, várias vezes.
E assim, ele ia abrindo, eu ia entendendo, eu ia compreendendo. As primeiras vezes eu ficava com raiva, mas eu ia ouvindo várias vezes. Porque na hora que eu desligasse, aquilo estava ecoando no meu ouvido o tempo todo. Eu te convido a fazer isso. Talvez assista não sei quantas vezes. Eu comecei a fazer isso desde o ano passado. Desde o começo do ano, eu acho, no finalzinho do ano. Eu comecei a ouvir várias vezes as pregações do interior. Todas elas. Eu ouço mais de uma vez. Teve uma que eu ouvi mais ou menos umas 10 vezes. E de tanto que cada vez que eu falava, Deus falava comigo. Isso vai te fazer bem, sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você contemple a Cristo. Porque se você ouve uma vez, ainda os sentimentos ainda estão todos embaraçados, principalmente se é uma exortação, você fica com muita raiva. Por isso que é necessário várias vezes. Porque senão, irmãos, nós não vamos sair do lugar. E vai passar o tempo. E Jesus vai voltar. Ele não vai ficar esperando o tempo todo para nós tomarmos um rumo nas nossas vidas, amém?